Palavra ao conselheiro Renato Martins Costa. São duas consultas, senhor presidente, efetivadas pelas prefeituras municipais de Irapuã e de Sales, acerca da contagem de tempo de serviço prestado durante o período da Lei Complementar 173 de 2020 para todos os efeitos administrativos, inclusive com eventuais consequências financeiras. A instrução da matéria contou com manifestações do Ministério Público de Contas e de SDG, que propõem respostas afirmativas a partir das razões e com os limites que estabeleceram em suas manifestações. Preliminarmente, havendo indagações sobre conceitos da Lei Complementar 173, as prefeituras estão legitimadas a consultar o tribunal. Tendo em conta a existência de parecer estabelecendo pré-julgado sobre determinados efeitos dessa lei complementar, proveniente igualmente de deliberação desse plenário em sede de consulta, foi o TC 16054, penso que, mesmo assim, o processamento dos pedidos se justifica, notadamente porque a oportunidade não apenas admite novas reflexões sobre os temas aferidos há praticamente 3 anos, mas também proporciona outros enfoques que agora se descortinam em contexto distinto. Eu conheço das consultas. Conhecido. Rememorando o debate daquele processo, a então leitura do artigo 8º na norma complementar foi feita no sentido de se concluir que o intervalo que restringiu tanto a concessão de vantagens econômicas, inciso 1º, como a contagem do respectivo tempo de serviço público, como de período aquisitivo necessário à implantação de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio, inciso 9º, foi, para os fins financeiros da norma, apenas suspenso, restando assim, ao cabo da restrição, a retomada dos fluxos de tempo, tendo em vista o aproveitamento dos períodos obstruídos a partir da incidência da norma. Tanto foi que nossa deliberação proclamou a seguinte cláusula, abro aspas, as disposições temporárias da Lei Complementar 173 aqui avaliadas, na exata correspondência de sua natureza, têm caráter peculiar e limitado ao tempo de sua vigência. Possuem como razão última aliviar a pressão nos gastos com o pessoal neste período de enfrentamento da Covid-19, mas não subvertem o regime jurídico dos servidores ou anulam, se não adiam em tal hiato, direitos assegurados em lei. Estes seguramente serão resgatados ao final das importantes restrições ora em vigor, equilibrando-se assim as necessidades extraordinárias com a disciplina jurídica basal que organiza o serviço público estadual e municipal. Fecho aspas. Esse aspecto de nossa análise, portanto, restou em seguida corroborado nos controles pelos quais passou a Lei Complementar 173, desde o assentamento de nosso julgado, ratificada sua constitucionalidade em sede concentrada e sob diferentes enfoques. Destaco, assim, suportando-me no alentado parecer oferecido pelo MPC nestes autos. Da lavra, registro, senhora Procuradora-Geral, Dr. Tiago Pinheiro Lima, então Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Ressalto o julgamento pela improcedência de 4 ações de inconstitucionalidade, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade da Lei Complementar 173, dela afastou eventuais vícios atribuídos ao respectivo processo legislativo iniciado pela União, ratificando, naquilo que aqui mais interessa, sua natureza de direito financeiro e, com isso, sua vocação para gerar efeitos temporários e pontuais sobre a organização financeira dos entes federativos, sem prejudicar, interferir ou modificar, portanto, os regimes jurídicos dos servidores públicos então em curso. E a reconhecida natureza da Lei Complementar 173, reitero e enfatizo, de direito financeiro por excelência, a ela atribui efeitos controlados e objetivamente modulados no espaço e no tempo, circunscrito pelo período de crise aguda, tendo em vista fundamentalmente corrigir situações ou evitar hipóteses de desencontro entre receitas e despesas. Suas disposições, assim,
demandam avaliação no exato contexto de eventual desbalanceamento das finanças públicas, em face do conjunto de incertezas trazido com a pandemia, consubstanciando também, por isso, regime fiscal e administrativo excepcional e orientado por restrição transitória de direitos. Daí não parecer cabível qualquer dissidência com o regime jurídico dos servidores públicos, parcela do ordenamento que a Constituição atribui a cada ente federativo de forma especial, no que propicia a juridicização dos diferentes suportes fáticos abstratamente arrolados no correspondente estatuto, servindo-lhes assim de vetor de eficácia. Ou seja, quero, com isso, referir ao conjunto de direitos e obrigações no que se incluem naturalmente as vantagens pessoais e repercussões financeiras decorrentes do serviço público prestado, que integram a esfera jurídica de cada servidor público lato sensu. E nessa dimensão do fenômeno jurídico constituem elementos da relação jurídica que se forma e é conduzida pelo regime de direito estatutário, intangíveis, portanto, pela norma de direito financeiro. Assim, um momento quero crer, permite concluir que a contagem do tempo de serviço público prestado no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para além dos efeitos de ordem previdenciária, podem, enquanto suporte fático descrito em Estatuto de Direitos, ser implantados e averbados, ainda que sem repercussões financeiras que retrocedam à data do aperfeiçoamento do adicional, se evidentemente anterior ao referido termo final do período de exceção. E além das respostas para os quesitos que informaram os pedidos e que nos termos regimentais demandam nossa manifestação, peço licença a vossas excelências para, na oportunidade, lançar outras reflexões que a dinâmica do tema analisado naturalmente instiga e sugere. Faço, assim, alusão ao ano de 2022, no qual nova legislação complementar foi promulgada, a Lei Complementar 191 de 22, para acrescer o parágrafo 8º ao artigo 8º da 173, tornando mais flexíveis os efeitos da não contagem de tempo de serviço para fins adicionais, na medida que excluiu da regra transitória os servidores públicos civis e militares da saúde e da segurança pública, sempre sob o ponto de vista financeiro de tais repercussões. Caminhando para a conclusão, em resumo, conta-se o tempo de período de vigência da Lei Complementar 173/2020, visto que o servidor público manteve íntegra sua atividade laboral nesse interregno de validade da legislação extraordinária. Nada se paga, entretanto, quanto a eventuais vantagens completadas nesse período, considerando o caráter financeiro protetivo estabelecido na Lei 173, pedra angular da constitucionalidade de seus dispositivos. Diante do exposto, concluo a análise propondo ao plenário as seguintes respostas. Quesito 1. Considerando que a Lei Complementar Federal 173 é norma de direito financeiro excepcional e de vigência temporária, segundo o Supremo Tribunal Federal, editada com a finalidade específica de disciplinar situação especial decorrente da pandemia da Covid-19, é possível a contagem de tempo de serviço prestado no período de 27 de maio de 20 a 31 de dezembro de 21, após o decurso desse lapso temporal, para todos os efeitos administrativos, com fundamento no regime jurídico do servidor público estadual? Resposta: sim, é possível. A contagem do tempo de serviço prestado durante o período excepcional, de 28/5, não é 27/5, é 28/5 de 20, data da publicação da lei, é medida que deflui da norma, dada sua natureza jurídica de direito financeiro, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Assegura ao seu servidor a averbação do mesmo tempo para fins estatutários, inclusive de adicionais e outras vantagens ligadas ao tempo de serviço público, de acordo, portanto, com o quanto preceitua o regime jurídico consolidado em seu respectivo estatuto. Portanto, detalhando a resposta à primeira indagação, o tempo de serviço do período da 173, ele deve ser contado para todas as finalidades estatutárias. Essa é a primeira resposta. Agora, na segunda resposta, a pergunta caminha
no seguinte sentido: passado o período vedado da norma, portanto, a partir de 1º de janeiro de 2022, a contagem de tempo de serviço prestado durante o período extraordinário da pandemia pode gerar consequência financeira nos limites das regras previstas nos estatutos dos servidores? Resposta: sim. Porém, assumida a Lei Complementar 173 como norma geral de direito financeiro, bem assim tendo em conta os limites preceituados na Lei de Responsabilidade Fiscal, assegura-se a referida contagem com efeitos integrais, administrativos, estatutários, financeiros e patrimoniais, somente a partir do termo final do período excepcional, isto é, 1º de janeiro de 22, vedado qualquer efeito financeiro que incida sobre o período de 28 de maio de 20 a 21 de dezembro de 21. Vale dizer, senhores conselheiros, nós contamos o tempo. Se por acaso alguém, durante o período da vigência da lei excepcional, completou um adicional, uma sexta parte, os reflexos financeiros decorrentes disso incidem a partir de 1º de janeiro de 22. Durante aquele período excepcional, portanto, conta-se o tempo, mas não retroage nenhum pagamento ao momento em que o patrimônio do servidor incorpora a contagem desse tempo. Os efeitos financeiros decorrentes disso vão incidir a partir de 1º de janeiro de 22. E cada órgão irá deliberar na prática, com as suas disponibilidades financeiras, orçamentárias e respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, a implementação dessas conclusões. É assim que eu coloco o voto à consideração superior de Vossas Excelências. O voto está em discussão. Com a palavra o conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o conselheiro Renato Martins Costa, que falou bastante, mas desta vez falou muito bem. Até de uma Ainda forma... bem, né? Ainda bem que dessa vez foi bem. Dessa forma didática com que o tribunal presta uma orientação a todos os jurisdicionados. Então, eu cumprimento e elogio o voto do ilustre conselheiro Renato Martins Costa. Continua em discussão. Então, em votação, aprovado.